Olá, tudo bem, gente? Prazer, tá? Hoje aqui nós vamos fazer uma live aqui muito especial com o doutor Edilson Machado. Olha aqui, Machado, Edilson Machado aqui. Vamos ver se com até o doutor Edilson ele fazer ver se já faço pedido para ele, doutor Edilson Machado aqui. Edilson, doutor Edilson Machado, convidar. Doutor Edilson. Pronto, eu convidei o doutor Edilson aqui, para ele entrar. Esperando o doutor Edilson chegar aqui. Oi, gente, é um médico fantástico. Ô, doutor Edilson, tudo bem, querido? Como é que você Ô, está? Roberto, daí, Que tudo prazer bem? falar contigo, nossa, prazer muito Igualmente. enorme. Ah, prazer muito grande, realmente, tá? Pois, gente, o doutor Edilson ele é meu médico, ele é meu médico aqui, ele trabalha, ele vai falar toda a formação dele, tudo, né? Ele é um ortopedista, assim, uma pessoa fantástica, uma pessoa, é um estudioso, uma pessoa que tem um conhecimento extremamente grande, né? E principalmente em regeneração celular, para evitar que as pessoas fiquem com dores, né? Alguns problemas que eu tive a nível de bacia, a nível de osso, né, gente? A gente vai ficando velho, né, doutor? Vai fazendo assim, a gente vai Sim. atrás deles. E ele faz parte de uma clínica, clínica Reactive, de uma amiga minha também, a doutora Pauline, pessoa fantástica Uhum. também, né? E ele vai se apresentar para vocês aqui, gente, que nada melhor do que ele aqui, que se eu fosse falar aqui, seria um mês só de currículo Ah, dele. Então não. ele vai ver o que ele é mais importante aqui, doutor. Bom, Roberto, obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando contigo aí, com toda essa turma aí que te segue. E eu acho que eu posso contar um pouco a história da minha caminhada, da minha jornada. Hoje em dia está na moda falar sobre a jornada da pessoa, né? Sim. A minha jornada como ortopedista, né? Hum, E eu sempre gosto, até nas aulas, de falar assim, como é que eu cheguei, por que que eu faço as coisas que eu faço hoje, né? Assim, né? E tudo foi um passo a passo, né? Sabe que o ortopedista, como tu falaste, o ortopedista ele cuida das dores nas juntas, das dores nas sim. costas, dores Eu junta tudo e articulares, joga fora, né, doutor? é mais ou menos isso, né? Isso. E às vezes dá vontade de dizer isso, né? Olha, não Sim. tem só juntando, mas a gente sempre procura dar algum conforto, né? Sempre tem alguma Sim. coisinha para a gente confortar o paciente, né? E, e nessa caminhada a gente sempre vai buscando coisas novas e tentando compreender mais, né? Eu me formei numa época, no final do século passado, ali, 99, 2000, mais ou menos, eu terminei minha residência. E naquela época era eu sempre eu chamo assim, era o auge da idade do metal na ortopedia, né? Hum, Que o bom ortopedista era aquele que fazia grandes cirurgias, tinha aquelas próteses importadas da Suíça, tinha precisão suíça, né? O melhor material, o melhor implante era suíço, né? Então era aquela idade do metal, a idade da tecnologia, vamos dizer assim, de implantes artificiais, né? Mas nesse mesmo momento estava nascendo a era da genética, né? Da genética, da biologia molecular, aquela descoberta, aquela decodificação toda que teve dos genes, né? E estava surgindo um mundo novo, né? Que tu deves ter pegado também todo aquele boom, né? Que na tua área também, que é uma área irmã nossa, a gente sim. vivenciou toda aquela coisa assim da decodificação do genoma, surgimento da biologia molecular, e isso nos trouxe muito conhecimento, né? E Hum. principalmente acerca das doenças degenerativas, né? E daí, a partir disso aí, eu comecei a mudar, a estudar um pouco mais algumas coisas, assim, da degeneração das articulações, que eu acho que é o que a gente vai falar hoje um pouco sobre É. isso. E você faz um trabalho em Portugal?
Sim, eu estou terminando meu doutorado na Universidade do Porto. Sim, Eu tive uma oportunidade, me surgiu uma oportunidade lá, uma vaga lá para fazer o PhD e eu fiz a aplicação, mandei meu projeto de pesquisa, que eles pedem antes, né? sim. Durante a seleção, lá a gente tem que ter um projeto já mais ou menos encaminhado próprio. Lá não tem aquela coisa de se encostar no orientador e seguir o trabalho do orientador. Tem que ser meio original, né? Daí eu mandei justamente nessa área de terapia regenerativa, eles acharam bem interessante, né? Eu já tinha feito meu mestrado, que eu fiz em genética e biologia molecular, e eu fiz um estudo sobre o processo degenerativo da coluna, né? Sim. E daí, então, daí Tem agora... solução? Tem solução? Que é uma Olha, pergunta própria aqui. tem como a gente dar uma melhorada, viu? Tem como Sim. a gente dar uma melhorada e segurar um pouco esse desgaste, né? Não é uma coisa única, não tem a pílula mágica, né? Às vezes o pessoal quer uma injeção mágica. Chega os pacientes dizendo, doutor, o senhor tem uma injeção que vai resolver tudo. Não, a coisa não é tão simples assim, né? Mas na verdade, a gente tem conhecimento hoje em dia para que a gente consiga fazer com que o paciente tenha mudanças de hábitos de vida, melhora Então, da isso que eu ia te performance perguntar. física, né? Que eu, particularmente, não sei também, assim, os amigos da gente assim são de uma faixa etária semelhante, né? Sim, Então, é difícil quem não tenha dor nas costas, dor nas juntas ou os dois juntos. Os dois juntos. Tem exatamente. solução para isso, doutor? O que a gente tem hoje? O que a gente sabe hoje, assim? Ó, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar, ver a história da humanidade. Né? O que a gente vê? Há 50 anos atrás, a expectativa de vida era quase que 40, eram uns 40 anos menos. Né? Há 50 anos atrás, era 50 anos de idade, a pessoa já era um idoso aposentado e não vivia muito mais. Né? Os que viviam mais eram exceção. Né? E então, assim, uma das coisas que a gente tem hoje é que nós estamos vivendo mais. Né? E a nossa, como a gente diz assim, o nosso corpo, ele não deixa de ser um sistema mecânico, né? Que nem um carro. Eu sempre comparo para os pacientes, olha, o nosso corpo é que nem um carro. Né? Tem o pneu gasta, o amortecedor gasta, as nossas articulações também vão gastar. Né? Mas carro é E mais fácil, é só trocar para um modelo novo, né? exatamente. Isso não dá, né? E às vezes tu troca o pneu, que nem numa corrida de Fórmula 1, tu troca o pneu e já sai queimando o pneu lá Sim. mil, né? Na vida real, o nosso corpo não é tão simples, né? E o Prótese que seria alguma coisa parecida, doutor? tem alguma coisa de prótese, mas como eu falei, num carro de Fórmula 1, tu troca o pneu e sai queimando o pneu. A prótese, não. As pessoas pensavam, vou usar uma prótese e vou ficar, fazer o que eu fazia antes. Não é assim. Vou fazer uma cirurgia de coluna e ter a mesma agilidade que eu tinha antes. Não é bem assim, né? Mas o carro, que eu estava falando da comparação do carro, é o seguinte, se tu Sim. cuidares bem do carro, fizer as revisões, não sobrecarregar ele, andar numa estrada boa, ele vai durar mais do que se tu pegar e der pau com ele, carregar demais, não trocar os pneus, não fizer balanceamento. Então, o nosso corpo ele precisa de certos cuidados. Né? Então, a primeira coisa e mais importante, acho que a gente tem que, até de mensagem para o pessoal levar adiante, é a questão da prevenção. É saber assim, olha, a gente tem que cuidar o nosso corpo foi feito para estar em movimento, né? Existem até algumas premissas da própria OMS que preconiza de que a gente tenha pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né? E eu acho que isso é o mínimo até, se quem puder fazer mais, né? Uma atividade física leve, que seja uma caminhada, subir escada, andar de bicicleta, passear com o cachorro, tudo é melhor do que ficar sentado num sofá comendo, né? Engordando e sedentário, né? Porque hoje a gente sabe que essas doenças articulares, a dor na coluna e tudo mais,
muito é do imobilismo, né? Não é de, às vezes, o pessoal diz, que forçou demais, não sei o quê. Tem a pessoa que forçou demais, trabalhou braçal pesado, né? Que sobrecarregou demais. Mas tem, hoje em dia, a partir da nossa geração, existe um sedentarismo muito grande, né? E daí o que acontece? Esse sedentarismo vai enfraquecendo o nosso sistema muscular e as nossas articulações. Eu acho que entra num ciclo vicioso, que a pessoa sente Exatamente. dor. Como sente dor, para de fazer ginástica. Como parou de fazer ginástica, sente mais dor. Aí sente mais dor, Exatamente. vai de fazer. Aí chega uma hora que a pessoa está parada e toda dolorida. Daí tem que quebrar esse ciclo vicioso, né? Sim. Daí sim, tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda. Hoje em dia a gente tem todo um trabalho multiprofissional, né? Não é só o ortopedista que trabalha com isso, mas a gente sempre tem uma equipe com fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, né? Sim. Hoje em dia a nutrição está tomando um papel muito importante, né? Principalmente sobre essa questão da dieta inflamatória, dieta que é diabetogênica, né? Então a gente tem hoje conhecimento que são conceitos que estão mudando hoje, né? Assim que estão quebrando alguns conceitos que perduraram nas últimas 5 décadas e que estão caindo hoje, né? E que estão mudando, que eu acho que vão trazer benefício para a população, assim, em termos de Afinal, o saúde. que causa essa dor? É terminação É, nervosa, dor de juntas e dor de coluna. O que causa isso? assim, A ó, gente nas articulações, sim. o que acontece? As nossas articulações, elas são ricamente inervadas, né? Existem muitos nervos ao redor das articulações, justamente para nos promover, para nos suportar o equilíbrio, né? Para a gente ter aquela sensação de equilíbrio, para a gente se movimentar, para não forçar ela demais também, né? E não sobrecarregar as articulações. E quando ocorre uma lesão da cartilagem, por exemplo, acaba ativando essas terminações nervosas, né? E outra coisa que acontece é que ocorre uma inflamação na região, né? Esse desgaste vai ocorrer uma reação inflamatória e vão ser liberadas citocinas, que são proteínas inflamatórias, que vão gerar mais dor ainda, né? O famoso joelho inchado, aquele, jogou um futebol e inchou o joelho lá depois do jogo e ficou com dor, né? Aquilo ali é uma reação inflamatória, machucou, tem uma lesão de menisco, da cartilagem, né? Às vezes tem uma ruptura da cartilagem, e daí acaba inchando, e aquela reação inflamatória produz muita dor. E aquilo ali, como tu falou, é um ciclo vicioso. Aquilo ali causa dor, daí a pessoa se movimenta menos, vai ter mais atrofia muscular, né? E daí com a atrofia muscular vai ter menos controle da articulação e quando for forçar de novo, vai ter mais dor ainda, né? Então, realmente tem que achar um jeito de quebrar esse ciclo, né? Qual o E, tratamento que tem para isso, doutor? olha, a gente tem, assim, os tratamentos convencionais hoje para essas lesões, assim, isso falando da ortopedia da era do metal, né, que eu tinha falado antes, assim, que é uma ortopedia que tá mudando hoje, né? O que a gente tinha até há pouco tempo era tratamento com gelo, anti-inflamatórios e fisioterapia, né? E se a pessoa tinha uma artrose de joelho, de quadril, se dizia para o paciente, olha, vai tomando um anti-inflamatório, quando tiver muito desgaste, a gente faz a prótese, né? Sim. E daí o paciente ia se segurando lá, sofrendo, às vezes, 5, 10, 15 anos, né? E daí entrava para uma fila, uma prótese lá, né? Mas hoje nós temos alguns produtos, né? Nós temos, já é regulamentado pela Anvisa, já é liberado, tem o ácido hialurônico, que é um lubrificante, ele age como um anti-inflamatório, e a gente fala que é como se fosse um lubrificante para as articulações, ele já estava sendo bastante usado, né? E ele é o primeiro produto da classe que a gente chama de ortobiológicos, né?
Esse ácido hialurônico é o mesmo que o pessoal usa para preenchimento, estética, isso aí, não é? Ele é básico, ele não é idêntico, né? Sim. Ele tem um peso molecular um pouco diferente, mas é basicamente o mesmo. É o mesmo produto, que é o que nós temos no nosso corpo também, dentro da articulação. As células de dentro da articulação produzem ácido hialurônico natural para lubrificar o joelho, né? Então se descobriu um jeito de se produzir de forma artificial e se viu que tem um bom resultado, né? Assim, para, vamos dizer, lubrificar, né? Que seria um termo, né, mais compreensível para o pessoal, para dar uma lubrificada nas articulações. Isso é o mesmo tipo PRP? O PRP já é um segundo degrau dos ortobiológicos. Sim. O PRP, que é a sigla de plasma rico em plaquetas, né? O plasma rico em plaquetas ele surgiu como uma alternativa para controlar. Ele foi primeiramente usado. O plasma, eu vou explicar o que é primeiro. Ele é nós temos no nosso sangue circulante, além das hemácias, nós temos as plaquetas, que são pequenas células que estão circulando pelo nosso sangue, e quando tem um ferimento, quando tem uma lesão tecidual, elas que vão para a lesão e fazem aquele coágulo, né? Ativam a cascata da coagulação, aquela rede de fibrina, e dentro das plaquetas nós temos dezenas de fatores de crescimento, que são fatores regenerativos, né? E quando o pessoal começou a descobrir isso, no final da década de 70, o primeiro uso do PRP foi na cirurgia cardíaca. O pessoal tinha muita infecção, quando fazia aquela esternotomia, aquela cirurgia grande que abre o tórax aqui, o pessoal tinha muito problema de infecção, não fechava a ferida e tudo mais. E daí eles começaram a usar um gel de plaquetas, né, para dar uma melhora nessa coagulação, e funcionou muito bem. E daí começaram a estudar mais e viram, olha, a plaqueta é rica em fatores de crescimento e é muito fácil de concentrar, porque para fazer a concentração desse plasma, a gente faz uma centrifugação física, não precisa de um laboratório sofisticado para fazer. Pode fazer uma centrífuga, né? É uma centrífuga, né? Então a gente chama de point of care, né? Tu faz no centro cirúrgico mesmo, né? Então tu consegue fazer essa produção sem problema, né? E então já faz 20, 30 anos que já se utiliza no mundo todo, tem pesquisas, né, mostrando evidência suficiente. Infelizmente aqui no Brasil ainda existem algumas restrições. Ele já é reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia. Eu acho que pelo teu conselho também já tem alguma legislação. O biomédico ele pode fazer a preparação, mas não a aplicação. Não a aplicação, Isso. E tem também, eu acho que na veterinária também é bastante usado. Sim. Né? E no Conselho de Medicina, há 7 anos atrás, teve um parecer que eles disseram que tinha pouca evidência e não foi renovado ainda. A gente está... Até semana passada teve uma reunião com a direção do CFM, a gente montou um dossiê e apresentou para eles, porque nos últimos 7 anos saiu assim uma enxurrada de novos artigos. Tem saído, para te ter uma ideia, tem saído mais de 1000 artigos sobre o efeito do PRP em diversas aplicações, né? Não só na ortopedia. Pode partir do princípio que é bom, né? Que não iria ter tanto trabalho assim, exatamente. Ter resultados bons, né? Se fizesse ruim, se fosse ruim o resultado, se fizesse mal, não ia continuar, né? Então, tem já evidência bastante, eu acho que logo vai estar sendo regulamentado pelo CFM, também tem as burocracias ali, os passos a seguir, né? E o PRP ele tem mostrado o que os estudos mostram, né, que até inclusive é o objeto da minha pesquisa lá, que está até publicado, está no PubMed, já tem as pesquisas publicadas. A gente vê que ele ajuda no controle da dor do paciente, né, ele desinflama, né, diminui a inflamação, né, e retarda esse processo. Como o processo inflamatório ele acelera a degeneração da cartilagem, né?
quando a gente controla o processo inflamatório, a gente acaba retardando o processo de degeneração, né? Então, esse seria basicamente o efeito do PRP, tanto no joelho, quanto coluna, quadril, né, em várias articulações, né? E na coluna a gente tem um problema também que não é uma articulação simples, né? A coluna é um pouco mais complexa. Além de serem várias articulações, né, a gente tem ali 4 facetas articulares, mais 2 discos, nós temos o sistema nervoso que passa ali pelo canal, tem a medula, tem as raízes nervosas, gânglio sensitivo, né? Então tem várias estruturas muito sensíveis, né? E nesse aspecto o PRP ele funciona como um anti-inflamatório, um neuromodulador importante ali, inclusive no espaço peridural, que é aquele onde a gente faz a raquianestesia, faz aquelas anestesias peridurais. Ele tem trabalhos já mostrando segurança e eficácia fazendo injeções peridurais de PRP e que funcionam e trazem um alívio das dores para os pacientes, né? E a periodicidade seria quando? De quanto tempo da Isso aplicação? são coisas que ainda não tem ainda um consenso, né? Alguns preconizam uma vez por ano, a cada 6 meses. Isso aí até porque depende muito do grau de degeneração que o paciente tem, vamos dizer, o status inflamatório do paciente, né? Então, essa variabilidade que ainda não conseguiu criar aquela receita de bolo, dizer assim, olha, tu vai fazer uma aplicação. Tanto que tem até trabalhos, tem um colega que publica muito lá na Espanha, talvez seja o que mais publica lá na Espanha, que ele faz medicina do esporte, ele trata todos os atletas da Espanha, lá, o Rafael Nadal, aquela turma toda, e ele tem um protocolo que ele faz 3 aplicações seguidas. 3. Ele faz a cada 2, 3 semanas ele faz uma aplicação. E daí ele diz, fica 1 ano, por aí mais ou menos. Mas o que a gente vê nos estudos... 3 dias assim, 3 dias consecutivos? Ou 3 Não, semanas? não. A cada 2, 3 semanas ele faz uma aplicação. Então, assim, 2 semanas, 3 semanas, uma aplicação. 3 semanas, uma aplicação? Tá. Exatamente. Então, ele faz um conjunto, assim, 1 mês e meio ele faz todo o protocolo dele, né? Tá. Mas daí o que a gente vê nos estudos? Existe uma variação muito grande na produção desse PRP. Como é um produto que tu preparas ali na hora, cada cientista, cada médico, cada equipe acaba elaborando o seu próprio protocolo. E se for pegar o teu sangue hoje e contar as tuas plaquetas, tu pode ter hoje 150 mil plaquetas. Daí tu vai na academia amanhã de manhã, faz uma corrida lá, faz uma esteira, de meio-dia vai tirar o sangue e tu tá com 250 mil plaquetas. Então, existe uma variação muito grande, até do próprio indivíduo, ao longo de 2 dias, né? Então, E nessa curiosidade, nesse protocolo dele, de 2 semanas, 1 semana, 2 semanas consecutivas, isso, tem toda... sem fazer ginástica, tal alimentação, quer dizer, tem essa preocupação de informar a pessoa? Até lá eles têm alguma coisa, mas isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais, e eu tenho estudado até bem mais isso atualmente, são coisas convergentes, que dá para a gente dizer assim, é a gente se preocupar com o paciente de uma forma integral, né? Que hoje em dia tem a medicina funcional integrativa, tem uma medicina que é mais completa, que a gente vê o paciente como um todo, assim, e realmente, assim, como eu falei, não existe uma injeção mágica, né? Se o paciente não mudar os hábitos de vida, não começar... olha, se ele tomar a injeção, vamos supor, recebe o PRP e continua sentado o dia todo, não, a coisa não vai fazer mágica, né? Outra coisa, existem várias dietas, né? Isso é uma coisa que eu não trabalho muito, até eu procuro mandar para um nutricionista, alguém que veja melhor, até com mais tempo, para orientar o paciente. Mas a gente sabe que a alimentação hoje em dia ela está muito vinculada com a saúde da pessoa, né? A chamada o microbioma,
E as bactérias intestinais, Sim. né? Hoje em dia elas estão em alta e está se descobrindo muita doença, né? Hoje em dia a fibromialgia a gente sabe que tem influência, saíram artigos na revista mais conceituada de dor, né? Que eu também sou, a minha área de atuação é dor, né? Ortopedia e dor. Eu sou membro do comitê de dor, da SBOT e tudo mais, e a gente trabalha muito em pesquisa e saiu há pouco tempo um estudo sobre a importância do microbioma intestinal e a fibromialgia, né? Então, aí descobriram uma relação lá que realmente tem coisas ali que a gente está aprendendo. E não precisa gastar dinheiro, sabe? Assim, o pessoal daqui a pouco vai dizer, não, mas a dieta é cara. Não, ao contrário. Vai inclusive economizar dinheiro. Vai deixar de comprar porcaria. As coisas saudáveis são mais baratas, na verdade. Não sei. Você acha que essas terapias vão chegar a um ponto que vão substituir a cirurgia? Olha, essas terapias, assim, o primeiro degrau, os chamados ortobiológicos, acho que são o primeiro degrau dos ortobiológicos, tá? Eles vão eles estão preenchendo essa lacuna entre o diagnóstico da doença e o sofrimento que o paciente tem até chegar a uma cirurgia. Tá? E já tem estudos que mostram que a gente consegue prolongar. Por exemplo, uma artrose de joelho, os pacientes que fizeram PRP, eles conseguiram ficar mais tempo esperando a cirurgia do que aqueles que não fizeram. Então, daqui a um pouco tu consegue, ao invés de fazer uma cirurgia em 2, 3 anos, tu vai fazer em 5, 10 anos, né? Mas você acha que a cirurgia seria o último caso? Daí depois nós temos isso com o PRP. Depois nós temos outras terapias, que até agora já teve até uma flexibilização da Anvisa em relação à terapia celular, que são as células cultivadas, né? Sim, as células-tronco? Exatamente, que daí nós pegamos células-tronco, as células mesenquimais, né? Me fala, pessoal, o que são células-troncos? Como é que elas são isoladas? Como é que chega assim, até... em primeiro lugar, existe todo um tabu em relação às células-tronco. Quando teve esse boom da genética, né, que teve até a ovelhinha, aquela Dolly, que foi clonada, tudo mais, se criou todo uma celeuma em relação às células-tronco. Por quê? Porque começaram algumas pesquisas com células-tronco embrionárias, né? Que as embrionárias são células-tronco que elas podem se transformar em qualquer tecido humano, né? Mas existem também, além dessas células-tronco embrionárias, né? Porque as embrionárias tu tem que pegar um embrião e tirar do embrião. Então, daí... por isso que entra a religião no meio, porque daí tu vai estar... é um embrião que já tem vida, tu vai estar cometendo um aborto, tirando uma vida e tudo mais, né? Só que, assim, todos nós temos célula-tronco, né? Inclusive, quem cunhou esse termo, célula-tronco mesenquimal, que foi o Arnold Kaplan, ele acabou mudando, ele sugeriu a mudança do nome para células mesenquimais medicinais, né? E ele fala isso ele sempre está nos congressos falando, ele já tem uma certa idade, mas ele ainda vai nos congressos, eu tive a oportunidade de assistir ele. E o que se descobriu? Em primeiro lugar, nós temos células-tronco em todo o nosso corpo, né? E que são células que elas são células indiferenciadas e que justamente quando existe uma lesão, um ferimento, algum problema que tem que ser substituída uma peça dentro da nossa máquina, né? Essas células são chamadas e elas se diferenciam e elas gerenciam o processo de reparo tecidual, né? E nós temos essas células-tronco tanto na medula óssea, né, quanto nos vasos do tecido subcutâneo. Isso é uma coisa mais recente, tem uns 10 anos mais ou menos, menos de 15 anos, que se descobriram os chamados pericitos, que são as células que estão no nosso tecido adiposo, na nossa gordura subcutânea,
Então agora está Quer dizer, na moda. uma função para gordura, então? Exatamente. Então, agora está Não na era moda só o deixar pessoal gente gordo. tirar a gordura, né? Tem Ah, muita gente querendo fazer doação de célula-tronco. nossa, eu estou doando aqui. Aham. Sim. Mas então, qual é a importância dessas células? Essas células, elas podem, por exemplo, no caso da cartilagem, tem uma lesão da cartilagem, né? Hum, Nós podemos colher essas células, né, e fazer uma cultura dessas células, fazer com que elas se diferenciem e injetar no joelho para que elas virem cartilagem. Não é um processo simples, né? Ainda existe, ainda está em fase de pesquisa, ainda não tem no mercado assim liberado aqui no Brasil para fazer isso. Aí também tudo tem que ter um protocolo de pesquisa, tem que ter uma aprovação da Anvisa, do CEP-CONEP, mas nós já temos, até inclusive a gente está fazendo, na nossa clínica, a gente já tem uma parceria com um laboratório que faz cultura e expansão, e inclusive ela guarda as células-tronco, né? Por exemplo, assim, agora eu tenho 50 anos, né? Então, sim. eu vou colher uma amostra de células-tronco minha e vou guardar, vou congelar, que dá, quando eu tivesse 80, 90, daqui a um pouco eu preciso, é melhor eu fazer uma replicação dessas minhas com 50 anos do que quando eu tiver com 80, 90, né? Então, daqui a Sim. pouco vale a pena a gente Tem fazer. esse diferencial, então, de Tem idade da porque pessoa? existe porque a população de células-tronco ela vai diminuindo com o tempo, né? Sim. E existe uma limitação da replicação das células também, né? Então, teoricamente, a gente vai perdendo a capacidade. Existe no nosso DNA tem vamos dizer, a ponta do novelo, que é onde Sim. se encontram os telômeros, né? Hum, E vai ocorrendo, cada replicação, a gente vai perdendo um pouquinho daquela ponta, né? Então, cada vez que a cada ano que vai se passando, que a gente vai tendo a nossa substituição natural das células, a gente vai perdendo, vai tendo a senescência celular, né? Então, por isso que daqui um pouco a gente congelar uma célula-tronco enquanto é jovem, hum. isso são teorias, né? Isso são coisas que a gente está imaginando de que daqui a 20 anos elas vão estar numa condição mais saudável do que eu daqui a 20 anos vou estar, né? E essa história de a pessoa do recém-nascido, de placenta, esses De placenta. cordão Isso umbilical? também existe muita pesquisa nessa área, né? Sim. Porque o que acontece? Hoje em dia vai tudo para o lixo, em primeiro lugar, né? Uhum. A placenta é riquíssima em fatores de crescimento, né? Em proteínas anti-inflamatórias, fatores de crescimento. O cordão umbilical tem a geleia de Orton, que a gente chama, né? Que é o tecido ali conjuntivo que está no cordão junto com protegendo ali a região. Ela é riquíssima em células-tronco, né? E essas células-tronco, elas não têm imunidade, então porque eu não posso pegar uma célula-tronco minha e doar para ti direto, porque eu já tenho uma certa imunidade, tu vai rejeitar, né? Mas o de uma Ah, tá. criança pode, porque ela não ela é imunoincompetente ainda, ela não tem Então ainda. poderia fazer um transplante, vamos falar assim, de células Pode, tronco de uma exatamente, criança para um pode, adulto? É interessante. exatamente. Então, tem muita pesquisa nessa área. Também Ah. já tem empresas que fazem Vira um que tipo faz, remédio. exatamente. Tem gente pesquisando como um produto, né? Que provavelmente vai surgir um produto lá, uma injeção à base de células-tronco de cordão umbilical, né? Já existem vários trabalhos publicados também a respeito disso, né? Mas também tem a chamada criopreservação do sangue do cordão umbilical, né? Para a própria Sim. criança, né? Embora tenha um custo, tudo mais, daí tem que se pesar, ver se a pessoa tem, né, recursos para isso, né? Mas o que eu ia dizer assim sobre essas opções
para as lesões ortopédicas, né? São tudo opções que estão crescendo, né? E que certamente vão adiar muito a cirurgia, né? Sim. Eu acho que em 5, 10 anos, a cirurgia realmente ela vai ser o último degrau e distante, né? Assim, hoje a cirurgia é uma coisa bem próxima, né? Mas ela Não, vai cada vez ficar mais distante, né? é uma pergunta que fizeram, da aplicação da célula-tronco, de quanto tempo demora para ela, que ela vai ter que se multiplicar, criar vai virar a articulação, vai virar cartilagem. Isso aí Quanto tempo? não tem um tempo assim, e inclusive assim, por isso que o Kaplan ele sugeriu mudar de nome, porque o que se descobriu? Eles fizeram alguns estudos, porque a gente tem aquele conceito assim, do tijolinho. Eu vou pegar uma célula-tronco de cartilagem, vou colocar lá dentro e ela vai virar um tijolinho de cartilagem, né? Essa era a ideia que a gente tinha, né? Mas o que as pesquisas começaram a fazer pesquisa com células marcadas, com iodo radioativo e tudo mais, eu acho que em miocárdio, que era na área cardíaca, e começaram a ver, olha, as células sumiam, não sei o quê, mas viam que o paciente melhorava, né? Viam o paciente, o ratinho lá, agora eu não lembro de dizer que eu acho que não eram em humanos, né, os testes. E daí o que eles viram? Eles começaram a ver que o efeito principal dessas células mesenquimais, quando a gente tem uma lesão, por exemplo, tu corta um dedo, faz um ferimento, e essas células elas estão ao redor dos capilares do tecido subcutâneo, né? Então elas vão se desprender desses capilares e vão para aquela região. Elas funcionam muito mais como mestre de obras do que como tijolinho. Então, elas vão funcionar primeiramente liberando enzimas, aumentando vascularização, diminuindo inflamação, gerenciando todo aquele processo reparador antes, e Então, daí uma coisa depois demorada, né? E daí começa depois a multiplicação, né? Então, não tem como a gente medir assim, dizer, olha, em 2, 3 meses se cria a cartilagem de novo. Mas tem estudos já na artroscopia, isso é uma forma que é viável fazer, que eles chamam de second look, né? Na artroscopia do joelho, tu entras dentro do joelho com uma câmara, né, de artroscópio e consegue ver a cartilagem, né? E às vezes no joelho tu tem uma erosão que é um buraco, é como se fosse uma cratera lunar dentro do joelho, né? Tem um buraco de cartilagem. E eles fazem o second look 1 ano depois e a cartilagem está refeita lá de novo, né? Mas isso também é viável tu verificares hoje em dia tem uma ressonância que a gente faz, que é a ressonância magnética, tem uma subtração digital que é feita que eles fazem um colorido da cartilagem e que tu consegue comparar o pré e o pós e mostra que cresceu a cartilagem, né? Então, em torno de 6 meses, 1 ano, a gente consegue visualizar a melhora da lesão, né? Quer dizer, que a pessoa, geralmente, ela é muito imediatista, né? Que ele demorou, para se estragar, demorou, às vezes, 50, 60 anos. Mas para se arrumar, o cara quer, olha, eu apliquei, nossa, já faz 1 semana que eu apliquei isso e não melhorou. A coisa, infelizmente, não é nem um pouco rápida, né? Não tem que dar tempo ao corpo, né? E por isso que a pessoa tem que se cuidar, tem que ter paciência. É fundamental fazer academia, fisioterapia, tudo isso. Exatamente. E assim, uma coisa muito importante para o pessoal, assim, de mensagem, né? Assim, tenham paciência ao começar uma atividade física. As pessoas às vezes acabam se machucando mais porque a pessoa quando tinha 18 anos fazia 2, 3 horas de academia, levantava lá não sei quantos quilos. Daí ficou 10 anos parada, vai para a academia, quer fazer a mesma coisa que fazia há 10 anos atrás, né?
Não, isso aí leva meses. A musculatura, existe uma diferença assim. O tecido muscular, em 3, 4 semanas, a gente consegue hipertrofiar ele. A gente, o ventre muscular, o muque, a massa muscular, a carne, ela hipertrofia rápido. Mas onde o músculo se gruda no osso, que é o tendão, né? Que o músculo ele se transforma em tendão e se gruda no osso, ou se une com outro músculo, o tendão às vezes leva de 3 a 6 meses para se fortalecer. Então, daí, o que acontece com as pessoas? Ah, nunca joga futebol, vai um dia jogar futebol, faz uma tendinite, faz uma ruptura de tendão, né? Tendão do joelho, ligamento, tendão de Aquiles. Né? Ou então fazia muita academia, não sei o quê, e ficar 4, 5, até vê muito agora por causa da pandemia, né? Só ficou muito tempo parado, depois quer voltar fazendo exatamente o que fazia antes. O que fazia antes, exatamente. Tem que ir com calma. Ah, olha, ficou muito tempo parado, começa com uma caminhadinha, vai respeitando o próprio corpo, os próprios limites, e aos pouquinhos vai aumentando, sem pressa. Isso aí tem que pensar assim, olha, essa academia, essa atividade física é para o resto da vida, não é só para o mês que vem. Né? E respeitar os limites, né? Eu me lembro uma vez que eu preciso voltar a fazer academia, eu falo tanto, né? E eu via na academia, e tinha uma menina lá, acho que ela devia ter uns 17 anos, 16 anos. A quantidade de peso que eles colocaram para leg press, né? Leg press. A quantidade de peso, a cara que ela fazia de dor, eu falava, gente, vai arrebentar toda essa menina aqui com 16, 17, quando essa menina tiver os seus 40, 50 anos, aqui ela vai sofrer, vai estar tudo. E tem um profissional do lado dela. Não, ela já está acostumada. Acho que não tem costume para um limite, né? Isso aí tem que cuidar muito, viu? Essa questão daquela coisa, tá na última, eles, não, faz a última, faz mais um, não sei, vamos pôr mais um pezinho. Isso aí tem que cuidar muito, viu? Porque a gente atende muito paciente depois dessas sessões que chega machucado, né? Então, eu até assim, o meu personal, né, ele cuida muito, né? Ele diz, não vou passar, não sei o que. Eu até digo para ele assim, agora eu já posso passar um pouco mais do limite, né? Mas tem que cuidar, porque às vezes o pessoal se entusiasma, quer que o aluno ali dê mais de si, mas tem que ter um limite, né? Não dá para forçar demais, né? Senão vai resultar em lesão. E aí, hoje em dia nós estamos numa vida atualmente que se fala muito em termos de complementação nutricional. Nutrição. Você acha importante pessoas para prevenção de dores, pessoas disso, ter essa complementação? Eu acho importante, eu acho ter mas também com orientação, né? Sim. E não que hoje em dia tem muito grupos, né? WhatsApp. Não existe receita de bolo de dizer assim, olha, o pessoal às vezes nos grupos, toma não sei o que, toma colágeno, toma condroitina. Não, tem que avaliar o paciente, tem que ver o que ele precisa, né? Mas tem muitos nutrientes, né? E quem treina, por exemplo, é importante ter uma orientação sobre complementos, se deve ou não usar creatina, tem Mas exames... sempre orientação médica, né? A pessoa não exatamente. Eu acho que um médico do esporte, um ortopedista que tem algum conhecimento sobre nutrição, né, e daí depois encaminhar até para o nutricionista também, para também complementar, acho importante. Até porque existem, hoje a gente sabe assim, por exemplo, a vitamina D. Né? Até saiu agora, semana passada, uma grande meta-análise. Né? A meta-análise é uma pesquisa que reúne várias outras pesquisas e faz um condensado para ter uma alta evidência, né, científica. Né? E eles mostraram que os pacientes que tiveram uma complementação de vitamina D tiveram um COVID mais leve. Né? No início da pandemia teve aquela polêmica, não sei o quê, negacionista e tudo mais. E tá aí, a vitamina D realmente ela é importante. Hoje em dia a gente sabe que a vitamina D ela é um pró-hormônio, ela
praticamente não é assim, uma vitamina essencial, só ela participa de diversas rotas metabólicas, né, que estão envolvidas na nossa imunidade, no nosso bem-estar, na dor, né, em mecanismo de dor. Então, é importante a gente ter uma avaliação médica, ver como é que está o nível de vitamina D, ferro, o homem ver como é que está o nível de testosterona, né? Então, Também tem a ver a testosterona, né? Também, porque o que, que acontece? Tanto o homem, a mulher com os hormônios femininos, né? Mas também a mulher tem a mulher tem um nível de testosterona um pouco menor, né, que o homem, né, mas também ele decai, né, com a idade, e isso vai causando o quê? A musculatura, ela precisa da testosterona. Se tu não tiver, tu vai perdendo musculatura. Se tu vai perdendo musculatura, tu vai ficando formado. Daí não adianta. Tu pode ir na academia malhar, mas se tu não tiver o hormônio ali te ajudando, né? É claro que daí tu tem que fazer a dosagem, ver se tu tá num nível bom, se tu precisa de complemento, né? E às vezes a gente pega pacientes idosos que estão com a testosterona lá na sola do pé, né? Daí tu consegue fazer uma complementação, muda assim da noite para o dia, o paciente fica outro, né? Sim. E isso aí era outra coisa que também tinha muito debate. O pessoal dizia, não, teve algumas pesquisas que no início falaram, isso aí aumenta câncer de próstata. Daí ficou 20, 30 anos se proibindo, daí hoje em dia já está se liberando, claro, mais comedidamente, não é uma coisa assim, isso aí é uma reposição, né? Não é tomar que nem o pessoal, os marombeiros da academia tomam, né? De forma irresponsável, né? Mas toda essa questão de complementos é muito importante, né? Mas sempre por uma orientação, né, do nutricionista, de um médico. Exatamente. O pessoal vê muito coisa da moda, né? Tá na moda, não sei o quê, aparece a influencer, não sei o quê, esse negócio todo, as coisas loucas que o pessoal faz. Nossa Senhora, Deus do céu. E uma vez eu estava você até está me consultando, eu li uma coisa que eu esqueci de perguntar no dia lá, mas o que é esse tal do Pilares do Bem-Estar? Os pilares do bem-estar é isso tudo que eu estou falando, na verdade, né? Assim, não existe, para deixar uma casa em pé, não é só um pilar, né? E assim como o tratamento dessas lesões, não existe uma injeção, uma pílula mágica ou uma injeção mágica, né? Então, a gente vai ter a nutrição, uma nutrição adequada, né? Hoje em dia a gente sabe que tem que ter uma ingesta adequada de proteínas. A gordura animal, ela não é tão vilã como se imaginava, né? A gordura vegetal hoje, ela tem diversas restrições, até porque a gordura vegetal que a gente tem, ela é ultraprocessada, né? A margarina é uma coisa que não... Sim. Então, tem que cuidar a nutrição, tem que cuidar sono, né? Tem que fazer atividade física, né? E na necessidade, se a pessoa tem uma lesão, daí sim fazer um procedimento desses, né? Que vai lubrificar a junta, vai fazer um bloqueio dos nervos, faz um procedimento necessário na coluna, seja o que for. Então, toda a soma desses procedimentos é que vão te trazer o bem-estar, né? Porque não dá para pensar naquela medicina assim, o fulano é um ótimo cirurgião, chega lá na frente dele, ele olha para ti, tem que operar, vamos lá, te opera, tchau, não fala mais nada para ti. Sim. O que você vê em termos de futuro para essa área da dor aí? Eu acho que no futuro vai ser, vamos dizer assim, a gente está vivendo hoje já o futuro, o presente. Já. Que é essa medicina mais integrativa mesmo. É tratar o paciente como um todo, né? E ter até, de preferência, uma equipe que te ajude a fazer isso, porque é uma coisa meio impossível multiprofissionais, tu dominar. caso, né? Tu consegue até ter conhecimento dos assuntos, assim, mas tu não consegue dominar todas as técnicas com maestria, né? Então,
Eu até gosto de nutrição, atividade física, mas não vou eu fazer um preparo de atividade física para o paciente, né? Daí não tem como, né? Então, precisa ter uma equipe, né? Para oferecer isso para o paciente. E vai ser uma medicina que o paciente vai se comprometer também, né? Hoje em dia o paciente tem informações, ele vai no Google, ele fica sabendo. A maioria dos pacientes já vem perguntando, doutor, o que é isso? Eu fiquei sabendo sobre esse PRP, essa injeção, eu vi que o jogador de futebol tal usou, não sei o que, o tenista aquele usou também, né? Então os pacientes já estão informados e já vêm procurando coisas assim, como alternativas dos procedimentos tradicionais, né? E esses procedimentos convencionais, eles vão ficar como uma última opção, né? Vão ficar... Quanto que a prótese é indicada? Uma prótese, por exemplo, sei lá, de quadril. Uma prótese de quadril, assim, ela é indicada quando tem uma artrose severa, que o paciente já não tem praticamente mais movimento na perna, e quando essa limitação está gerando o que a gente chama de dor intratável. O paciente não consegue dormir, não consegue se movimentar direito, está tomando remédio, os remédios já fazem mais para efeito, né? Porque a medicação também tem muito efeito colateral, né? Então, quando chega nesse ponto, às vezes o paciente já chega nesse ponto para nós, né? A gente diz, olha, não adianta a gente tentar mágica, no teu caso tem que ir direto para uma cirurgia mesmo, né? Mas também tem aqueles casos, né, que às vezes assim, olha, o paciente é um obeso mórbido, está tratando um câncer e tem uma artrose, né? O que tu vai fazer, né? Não tem como fazer a prótese agora. Então daí hoje em dia a gente tem técnicas de bloqueios de nervos, tem técnicas de analgesia que a gente consegue controlar a dor, né, e permitir que o paciente fique um tempo sem dor até poder fazer um tratamento, seja ele qual for, seja de um ortobiológico, seja de uma cirurgia daí, né? Então, a gente tem tudo, as áreas da medicina, elas estão se encaixando, né? Eu poderia Manejo falar da que a dor, prótese é a última opção? dá para dizer que é a última. Não dá para excluir ela das opções. Ela ainda é uma opção. Não dá para dizer assim, olha, com essas técnicas a gente está decretando o fim da prótese, né? Até porque tem pacientes que já têm uma artrose avançada que a gente não vai conseguir regenerar, né, refazer uma cartilagem, né, a ponto de que ele vai viver bem sem uma prótese. Então... Ele tem um amigo meu que ele pegou, ele fez depois uma prótese, mas ele estava conversando comigo, era carioca ele, carioca. Foi numa feira que eu fui, e ele falou que ele coloquei uma prótese, não sei o quê, mas eu coloquei uma prótese de, sei lá de que material, ele falou que gastou foi bem mais caro, mas Cabeça de cerâmica? Eu não sei, existe essa diferença de materiais assim? Tem. Sim. Eu acho que hoje a mais conceituada, que dura mais, que dá menos problema, é uma que a cabeça, a parte móvel, né, é uma cabeça de cerâmica, com uma esfericidade perfeita, e essas próteses, elas têm durado bastante tempo mesmo, né, 20, 30 anos, né. E os convênios, eles cobrem esse tipo de... Ou só cobre um tipo? Não, só pode ser de tal material. Daí eu acho que depende do convênio e do plano também, né? Não tem... Isso aí depende, daí eu acho que do contrato, né, com a operadora, eu acho que uma prótese convencional, todos os convênios devem cobrir, né? Sim. Mas uma mais especial, assim, talvez tenha que ser algum convênio mais especial, assim, né? Doutor, o que você poderia deixar de conselho para o pessoal assim para evitar? Não, evitar, acho que ninguém vai evitar as dores, né? Que acho que dor faz parte da vida, né? Até outro dia brincaram comigo e falou assim: se depois de 50 você acordar e não sentir nenhuma dor, é porque você morreu. Não sei se é bem isso daqui. Mas o que poderia fazer uma pessoa para evitar, pelo menos, isso daqui? Tem um antropólogo que fala assim que o importante não é que ele não quer
como é que ele fala? Ele não quer viver muitos anos, ele quer morrer jovem o mais tarde possível. Ah, morrer jovem. Quer dizer, ele quer dizer pelo ter a melhor qualidade de vida possível, né? Imaginável. Isso Exatamente. Então, que acho que é o que todo mundo tem, né? eu Mas é acho aquilo que que é o você que todo falou. mundo... As pessoas têm que pensar nisso, mas têm que pensar de uma forma consciente durante o dia todo, durante todas as suas atitudes do dia. Sim. Quando se acorda, quando vai comer, quando vai dormir, quando vai beber, né? Então, acho que é um pouco de consciência, né? Que o conhecimento a gente já tem das coisas, sabe? Sim. Até tem um outro cientista que fala, que diz que o futuro já chegou, apenas o conhecimento não está todo organizado ainda, né? E a gente já tem o conhecimento, a gente já tem o ser humano, a gente se pegar vamos dizer, as pessoas certas, o conhecimento já está por aí, né, de como viver bem, e basta encontrar uma orientação adequada, né? E assim, que eu digo assim, de conselho, atividade física essencial, né? Não existe saúde. O nosso corpo ele foi para ser movimentado, não existe saúde sem ter uma atividade física de rotina. E não precisa ser ir para uma academia só. Pode ser uma caminhada, pode ser uma bicicleta. Põe uma ergométrica na frente da televisão e fica pedalando, pelo menos, já que se não quer sair da frente da televisão, alguma coisa, né? Tem um famoso aí do Instagram que ele faz as lives pedalando na bicicleta dele. Sim. Eu achei uma ótima ideia. Isso é uma ideia, né? Acho que eu vou começar a fazer isso aqui. Eu pensei, daqui a pouco eu vou começar a fazer isso também. Eu acho que a pandemia ela tornou muita gente parada, né? E é difícil a pessoa voltar, né? E isso está levando muita gente para o hospital, para o médico, com problemas graves, viu? Aumentou o índice de infartos, né? Porque isso aí tudo não é só dor articular, né? Sim. É saúde cardiovascular, cerebral, né? Então, eu acho que a primeira coisa isso é movimento, né? E outra coisa, alimento, né? É cuidar da alimentação, não precisa pregar assim, olha, ser vegetariano, ser extremamente carnívoro, mas comer alguma coisa, evitar coisas ultraprocessadas. O primeiro passo, né? Olha, tu não precisa, vai comprar alguma coisa, come uma fruta, ao invés de comer uma bolachinha recheada, alguma coisa assim, né? Então, enfim, eu acho que isso aí. E se comprometer quando pegar um tratamento médico, tudo mais, se comprometer com o tratamento. Eu acho que é fundamental, né? Fundamental essa parte. Exatamente, porque é um trabalho que é um trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe, né? Tem o médico, tem o educador físico, tem a enfermeira, físio, nutri, e tem o paciente, que faz parte da equipe também, né? Que não Doutor, é um passivo ali, né? Claro. Como é que encontra o senhor? Olha, eu tenho a minha clínica em Porto Alegre, né? E eu atendo uma vez por mês, eu vou para o Rio e para São Paulo, nas clínicas que tu falaste, já na Reative, e lá no Rio, lá em Leblon. E pelo Instagram pode achar ali pelo dr.edilson Machado, daí todos os telefones, os contatos ali. Eu acho que vai ter muita gente falando que quem não tem dor hoje em dia, né? Vai ter muita procura, nossa senhora. Doutor, eu queria falar de coração, agradecer demais, né? Nossa, para mim foi super claro, um monte de coisa que às vezes na própria consulta não dá tempo, né? A gente não lembra, não esquece. Poxa, imagina ficar uma hora conversando assim, nunca vai poder fazer isso. Mas eu queria te agradecer de coração tudo que você fez, que você está fazendo por mim e por todos aí. Tá, um trabalho maravilhoso que você faz aqui, que olha, o trabalho de eliminar a dor das pessoas, nem que seja para controlar, é um trabalho de pouco, gente. É um trabalho de pouco, mas é um trabalho de pessoa que tem que ter muito coração para fazer. Tá, ok. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar e realmente uma hora passa voando, né? Nossa, passou muito rápido. Vou marcar outra, assim, que tem muita coisa ainda que o pessoal perguntou aqui. Tá? Tá bom, então, obrigado, querido. Tá vou deixar registrado
nosso Instagram, vai ficar marcado lá, essa live Tá, aqui, ok. tá? Depois eu Um vou grande marcar, abraço. vou copiar lá. Um abraço. Oh, que bom. Obrigadão aí, Outro, viu? obrigado. Um Tá abraço. bom, Fica com Deus. obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.